Olá, boa noite, peregrinos. Mais uma live. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Guardar minha convidada e esperar o pessoal ir chegando. Hoje vamos falar sobre o vinho como experiência presente. Deixa eu botar aqui o título. Gentileza. Como vocês estão de lives? Saturados de lives? Eu confesso que eu tinha dado uma saturada, mas olha, esse tema me deixou muito feliz. Como eu tinha falado com vocês, nosso roteiro, cheguei a me emocionar. Então, vocês vão ver que tem muito conteúdo rico aqui. Aguardar que minha convidada ainda não chegou. Acabou de chegar. Seja bem-vinda, Vanessa. Já te chamo. Só um minutinho. Boa noite a todos. Só acabar a musiquinha, a gente já começa. Ufa, já tava? Será que ela não vem? Brincadeira. Oi, Fábio, boa noite. Boa noite, Gil. Já dizia o profeta. Vamos lá, então. Tem a musiquinha aqui, Marisa Monte. Não sei se minha convidada curte, né? Mas vamos ver. Bom, pessoal, vamos chamar. Vou te enviar a solicitação. Olá, Marcela. Seja bem-vinda. Olá! E Boa noite. boa noite. Ai, tô bem feliz, Vanessa, de te ter aqui. Muito. Espero muito por esse momento, né? Aham. Confesso que até voltou um nervosinho que eu tinha lá no início, quando eu fazia as lives. Pois é. Acredita? Acho que a gente fala sobre coisas que mexem, né, com o nosso coração, a gente fica com aquele frio gostoso na barriga. É um frio muito bom, assim, de alegria, né? De poder Verdade. compartilhar, contribuir de alguma forma para o bem-estar das pessoas. Verdade, Vanessa. Bom, já vamos começar aí com chave de ouro. Quero, né, primeiramente te agradecer, né, por você ter aceitado esse convite, né, esse desafio da gente estar fazendo uma live aí juntas, né? E estou muito feliz de verdade, né? Dá para ver que eu tô radiante, pessoas vão ver. E assim, é muito, muito gratificante, como a gente vai falar, né? Mas, de certa forma, também é de uma responsabilidade forte também, né? Vir falar sobre esse tema, trazer essa abordagem, né? E estou muito feliz de poder fazer isso junto contigo. Principalmente porque falaremos aqui também do consumo consciente, né? E o momento que a gente está vivendo nessa pandemia, não podemos deixar de abordar esse assunto tão Uhum. importante. Verdade, Vanessa. Bom, então, né, primeiramente queria que tu se apresentasse, né? A Vanessa, pessoal, como já postei, né, ela é psicóloga e gestalt terapeuta também, mas queria que tu falasse um pouquinho, né, aí da tua caminhada também profissional,
né? E aí a gente faz essa troca e como que a gente se conheceu, né? Enfim. Da vida. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui. Eu conheci a Carolina na nossa. Ela está fazendo a formação e eu a pós-graduação em Mindfulness Funcional. E tem sido de uma riqueza ímpar. A gente tem vivido muitas coisas, a gente tem se trabalhado muito emocionalmente. E eu acho que o que fez nós estarmos aqui hoje foi a afinidade, né? E a descoberta de que os nossos valores são muito parecidos, muito semelhantes. E aí essa live nasceu. Então, Verdade. eu sou Vanessa Garcia, tenho 40 anos, sou psicóloga há 16 e tenho formação numa das abordagens da psicologia, que se chama Gestalt terapia. E falando bem brevemente, né, porque nossa, para a gente montar essa live, a gente tantas afinidades e temos tantos assuntos para falar, né, acerca dos sentidos que não vai dar tempo. Eu acho que teria que ter 3 lives, né, para a gente poder Fazer falar de um tudo. corujão ali de noite, né? Entrar madrugada dentro. Então, a Gestalt é uma abordagem, um modelo psicológico, para mim, é uma arte de viver. Ela foi criada na Alemanha nas primeiras décadas do século XX. E ela valoriza a qualidade das experiências no aqui e agora, no presente. Então, sentir e experimentar se torna mais importante do que interpretar ou tentar buscar explicações para aquilo que a gente está sentindo emocionalmente, né? E a Gestalt, ela está completamente interligada com o corpo. Ela valoriza demais a ligação da mente com o corpo, né? E liga também o sensorial com as emoções. Por isso que eu estou aqui hoje. A gente também aplica técnicas, experimentos, arte-terapia, né? Quando isso é necessário, dependendo do processo emocional de cada paciente. Né? E desde que essa pandemia começou, você sabe que eu tive que me adaptar a uma nova realidade dos atendimentos online. Eu não pude mais atender presencialmente, que para mim, inicialmente, eu não sabia se daria certo, eu tinha uma insegurança em relação a isso. E aí tudo foi se encaixando, principalmente porque eu aproveitei o gancho do Conselho Federal de Psicologia, que autorizou os atendimentos online desde novembro de 2018. E aí fiquei nessa história, eu já sabia da eficácia dos atendimentos online, por causa de estudos que já foram realizados no Brasil e vários outros estudos que foram realizados lá fora, principalmente na Austrália. E eu tinha vivido isso, sabe? Na prática. Tu sentiu hoje, diferença, Vanessa? no Nessa início, questão que eu imagino o contato, né? Com o sim, paciente, enfim, né? Deve ser bem desafiador, né? No mínimo. desafiador, te demanda de mais energia, com certeza você faz um esforço maior porque você não tem a presença física ali. Mas hoje em dia eu posso afirmar com categoria, né, porque eu presencio isso todos os dias que eu atendo, que o atendimento online, ele não é uma extensão do atendimento presencial e ele também não é um tipo de step do atendimento presencial. Ele é muito rico, ele é verdadeiro, ele é genuíno, ele promove mesmo o autoconhecimento, leva benefícios, né, para o bem-estar, para a qualidade de vida. E eu sei disso porque eu ouço os feedbacks dos meus pacientes. E aí eu estou atendendo online. Foi uma época de muitas incertezas, né, em 2019. E agora parece que as coisas estão se encaixando. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque para falar, né, de assuntos que me são tão caros, tão ricos, como um pouquinho de sentidos na visão da Gestalt terapia, a questão da gente poder usar, né, os sentidos como recursos, como aliados, para que a gente possa experimentar a nossa vida no presente. Né? É o que está acontecendo agora. Não tem outro tempo para que a gente possa viver, né? Verdade. A gente foi obrigado, né, Vanessa? Eu sinto assim que a gente foi parado, né? E tem um porquê, né? A gente precisa também tirar a lição aí,
né, fazer a mudança necessária, repensar, né, nossas atitudes, enfim, né, o modo como a gente está levando a vida, né? Mas essa questão dos atendimentos online, graças a Deus, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, um momento que a gente precisa mais do que nunca, né? Sem dúvida. Então, até tiveram, né, alguns serviços até de atendimentos telefônicos, né, um suporte aí para a pandemia, né? Inclusive, o pessoal teve que se adaptar, né? Porque, meu Deus, todo mundo, né, necessitado mesmo. Nós já temos as nossas questões internas, né? E Uhum, na pandemia fomos afetados também por situações externas. Então, uhum. com isso tudo ao mesmo tempo, realmente é complicado, né? Dá muito medo das incertezas em relação ao futuro. Isso gera ansiedade, gera angústia, casos de depressão aumentaram. E Uhum. aí a gente falar disso. Que eu vejo, né, Vanessa, é que muitas vezes a gente tem até um certo tabu, né, para cuidar da saúde mental, né? Então, a gente deixa a bomba estourar, né, para então buscar ajuda, né? Coisa que a gente deveria cuidar, assim como a gente, né, deveria cuidar do resto do corpo também, né, em termos para não chegar a esse ponto, né? Mas o que eu vejo assim que realmente a pandemia ela levou, né, acelerou um processo ali, né, que provavelmente, claro, essas bombas já iriam estourar, né, mas já tinha algo, né, aí, né, tu que consegue realmente, né, ter mais essa visão, mas acredito que já deviam ter alguns desequilíbrios e que só foi um catalisador, né? Eu enxergo meio que dessa forma. Não sei se tu também enxerga assim. Sim, aí tudo isso aliado aos próprios efeitos do isolamento, que o isolamento causa, né? Gerou mais sofrimento emocional, dor na alma, Uhum, literalmente. uhum. E aí tem o dos vinhos, né? Eu sou É. apaixonada. Conhece, quem sabe um pouquinho sobre a minha vida pessoal, sabe quanto eu aprecio esse universo maravilhoso de Baco. Eu Uhum. gosto demais. E o meu olhar sobre o vinho tem se aprofundado cada vez mais. Hoje em dia, de uns anos para cá, eu não enxergo mais o vinho só como uma forma de lazer ou só como um simples prazer. Isso é muito bom também, né? Mas eu acho Sim. que a Uhum. prática pode levar a gente. Tá me É, ouvindo? eu que tinha travado, para mim travou É, aqui também, não sei se foi a minha conexão. agora voltou. Desculpa, perdi um pedaço. Da tua história do Falando vinho, né? Sim. assim, que hoje o meu olhar sobre o vinho é diferente. Eu vejo como lazer, eu vejo como um prazer, mas eu também acho que a prática, né, da degustação pode levar a gente ao autoconhecimento também. A gente pode perceber muitas partes de nós, características da nossa personalidade, através do Uhum. contato com a experiência presente, né, do degustar. Exatamente é o que eu partilho, né, contigo. É assim que eu vejo também o vinho. Eu digo que a minha relação com o vinho não foi sempre assim, mas hoje eu tenho uma relação mais amadurecida, sabe? Porque é igual início de amor ali, início de relacionamento, né? Começa na paixonite, né? Tá só mais focado ali no prazer, na paixão mesmo. E depois, com o tempo, né, a gente vai, né, valorizando outras coisas, a gente vai se conhecendo através do outro. Eu vejo basicamente isso, né? Como é que veio essa escolha, esse desejo, e você foi para aí, porque você é carioca, né? Como eu. Sim.
Na verdade, Vanessa, eu vim porque eu sou técnica em química, né? Meu primeiro emprego foi numa fábrica de essências, então foi aonde eu tive meu primeiro contato com os sentidos, com o olfato, né, em especial. E eu sempre fui muito sensível, né? Até manteiga derretida, daquelas, assim, né? Sempre fui muito sensível. E quando eu comecei a ter contato com os aromas, com as fragrâncias, nossa, eu fiquei encantada com o universo, sem contar a alquimia mesmo da perfumaria, né? Porque eu sempre gostei muito desse lado também mais lúdico e de misturar, de meio artista, né? Sim. Então, eu queria ser perfumista, né? Mas na época não tinha formação no Brasil, né? Foi meu primeiro emprego e meu chefe falou: "Olha, Carol, ou você vai para a França estudar, né? E você vai voltar, vai continuar aqui trabalhando para mim, porque no Brasil não tem muitas empresas". Foi assim um plano de carreira fantástico, super desanimador, né? E aí eu falei, não, não tenho como ir para a França agora estudar, né? Vamos ser realistas, não dá, né? E ficou engavetado o sonho de lado lá. Uhum. E fui nesse meio tempo, como eu tenho muita afinidade com as artes também, enfim, com os eventos, eu fui fazer produção cultural, fui mais para esse lado mais artístico, né? Que tinha banda no Rio, enfim. Uhum. E comecei também a fazer a graduação mesmo, foi de marketing, porque eu comecei a ver essa parte dos eventos e tal. Mas não me identifiquei, porque lá no marketing eu me deparei com aquele perfil marqueteiro de que vende até a alma, sabe? Eu, meu Deus, aí já vieram os valores ali gritar. Não, 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 né? Isso não é pra mim. E Eu não dei a aí, volta. meu pai. É, E aí eu sempre, né, em conversas com meu pai ele era garçom em maître, né, em restaurantes no Rio. E meu pai sim tomava vinho, eu não tomava vinho nenhum, né? A minha mãe tomava, eu não tomava, tomava cerveja. E meu pai falando comigo, Carol, porque eu continuei em paralelo exercitando meu nariz, né? Eu gostava de descobrir o cheiro das coisas, né? De estar sempre, sempre sentindo. Porque eu gostava da mágica que às vezes eu sentia um cheiro e eu me teletransportava através daquele cheiro, né? Então buscava algo na minha memória, então eu ficava encantada com aquela possibilidade de viajar através do aroma. Até cheguei a procurar profissões, né? Que tem pessoal que cheira carro novo, tem pessoal do café, não sei o quê, mas não consegui achar nada assim muito dentro da minha realidade, né? Sim. E aí meu pai que veio num dia numa conversa falou: Carol, por que você não estuda vinhos, né? Porque os vinhos eles têm os aromas também. E eu não sabia, porque naquela época o único vinho que eu tomava era o vinho da garrafa PET, né? E não era assim essa complexidade aromática que meu pai estava falando. Mas, como era meu pai, eu sabia que ele tinha uma bagagem, eu falei, eu vou pesquisar do que ele está falando, né? E aí fui pesquisar, ele falou, ele me recomendou para fazer um curso sommelier, né, que era a experiência que ele tinha. Mas quando eu fui pesquisar a escola de sommelier, eu achei o curso de enologia, que até então eu nem sabia que existia essa profissão no Brasil, nada disso. E era no Instituto Federal também, foi a mesma instituição que eu fiz meu técnico, né, em química e tal, que eu gostava já do formato, né, enfim. Eu falei, eu vou fazer esse vestibular. Quando eu vi a grade, nossa, análise sensorial, tinha 4 análises sensoriais. Eu falei, é isso que eu quero fazer, né? Aí fiquei encantada. Aí vim pra cá fazer o vestibular. Já gostei da cidade, que eu sempre fui muito da Serra, né? Sempre preferi a Serra. E aí eu vim pra cá de mala e cuia, digamos assim, né? Mudei totalmente, né? Porque eu tinha uma vida muito corrida aí no Rio, né, também. Já estava um pouco incomodada com isso também, questão de qualidade de vida, né? Então, uniu tudo. Tem pessoas que têm um medo de mudança, É, dessas mudanças. aham. Você gosta de viver essas mudanças? Muito, muito. Essas mudanças, assim, para mim, são como um combustível mesmo. Eu acho que eu vejo, assim, quando eu tenho grandes mudanças, nossa, eu fico assim numa.
E eu tenho Perfeito. certeza, senão, claro, né? Eu calculo tudo, mais ou menos, né? Mas assim, também não 100%. Eu nunca tento estar 100% no controle da situação, até porque a gente nunca tá, né? Mas a gente tenta, né? Imaginar e calcular lá os riscos, mas deixa uma pitada ali também, né? Eu tenho muita fé, né? Então confio mesmo, entrego, né? Faço a minha parte e deu. Se for para ser, vai ser. E a partir dali, né, eu vejo que grandes feitos que eu tive, assim, né, tanto essa mudança, porque exige realmente, né, quanto a peregrinação, quanto os intercâmbios, todos foram assim, foram grandes passos, né, de mudanças, mas que, nossa, assim, são marcos na minha vida, sabe? Muito bom. Arriscar nos torna mais vivos, né? Quando a gente se Uhum. permite arriscar, colocar a cara no novo, no diferente. A gente se enxerga até mais forte, que às vezes a gente não acredita no nosso potencial, né? A gente se subestima muito. A gente se sente mais criativo, com mais vivacidade. Uhum. Exatamente, Vanessa, exatamente assim. E, e você, né, também tem esse chamado aí para fazer uma grande mudança, né? Até acho que isso que nos conectou também, né, esse sentimento de fazer uma diferença, né, de partilhar, né, algo, porque assim é algo que é um plano maior, né? Eu vejo que as pessoas que sentem esse chamado, né, é um chamado maior, né? Não sei se tu enxerga assim dessa forma também. Enxergo sim. Eu acho que tanto eu quanto você, né, por tantas trocas que a gente já teve, a gente tem um senso de coletividade muito forte. E essa pós em mindfulness funcional veio confirmar, veio dar nome aos bois, né? Na verdade, o nome disso é uma unidade compartilhada que a gente está estudando e que se Aham. a gente tem conhecimento e se a gente sabe alguma coisa, né, sobre qualquer assunto, por que não compartilhá-lo? Né? O conhecimento não foi feito para ser guardado, foi feito para ser compartilhado. Então, se a gente puder contribuir de alguma forma e ajudar alguém, uma pessoa que seja, isso já é muito gratificante. Verdade, Vanessa. É bem isso mesmo, né? E quando a gente se propõe, né, a levar nossa mensagem assim, é justamente para isso, né? Para a gente conseguir ali chegar, né? Às vezes é uma palavrinha que a gente fala, né? Toca a pessoa, né? Já faz ela pensar diferente ou até, né, olhar para si, né, com mais cuidado, com mais zelo, né? A gente sabe que é tão Conseguir ser, necessário, né? conseguir ser capaz de enxergar outras possibilidades que ela não estava vendo antes. Uhum, exatamente. A gente se colocar, né, à disposição também, né? Se colocar ali para, sim, para servir, né? É servir, né? Isso aí. Bom, Vanessa, vamos lá então, né? Dando continuidade ao nosso assunto, se deixar a gente ficar aqui só filosofando, né? Uhum. Nos fundamentos. Como que você vê, qual a importância, né? Que eu falei hoje na chamadinha ali nos stories, eu falei com o pessoal da importância dos sentidos na nossa vida, né? Eu confesso que eu caí meio de paraquedas, tudo que eu partilho é muito por experiência própria, né? Mas eu nem conhecia a Gestalt, né? Eu não sabia que tinha uma ciência por trás, nada disso, né? Então, a gente vê muito quando começa a estudar aromas e tal, muito lado técnico, né? Então, Sim. a gente vê a parte química, né? Esses compostos, aqueles, enfim, que a gente vai sentir aroma disso, aroma de banana, aroma de maçã, mas não tem muito estudo, né? Pelo menos ali na área da enologia, relacionado às emoções que nos despertam, né? Nunca achei nada parecido, ninguém falando sobre isso, né? E eu sinto essa necessidade. De repente eu vou ter as respostas aí agora contigo, né? Tentando fazer o link, né, sobre as nossas áreas, eu cheguei à seguinte conclusão, né?
E a gente sabe que não tem outro. A gente pode começar falando assim, explicando assim. Não existe um outro tempo para se viver que não seja o presente. Até Uhum. quando a gente está em terapia e está revivendo alguma coisa do passado ou pensando em alguma coisa do futuro, a gente está vivendo aquilo ali no presente, né? Porque o Verdade. passado já foi e Já o é uma futuro. lembrança, né? Ou é uma visualização futura, né? Mas é no aqui e agora, né? Exatamente. E esse presente é flexível. Em que sentido? Está tudo bem você poder ir revisitar o passado para poder, por exemplo, terminar, finalizar uma situação inacabada que você precisa. Você Uhum. pode tomar uma decisão sobre alguma coisa relacionada ao futuro que seja inadiável. Você precisa resolver aquilo agora. A gente traça objetivos, a gente traça metas na nossa vida. E isso é muito natural. O problema está quando a gente se comporta como se estivéssemos morando no passado ou no futuro. E aí a gente perde muita coisa. A gente perde experiências valiosas e enriquecedoras no presente. Por que Uhum. eu estou falando isso? Porque são justamente essas experiências e os estímulos ao nosso redor, né, que estão ao nosso redor, eles estão que intimamente ligados aos nossos sistemas sensoriais e motores, estão ligados, intimamente ligados aos nossos sentidos. Então, só tem como a gente desenvolver os nossos sentidos ficando no presente. Então, Uhum. é basicamente isso. E Nossa. aí, sim. E aí a Gestalt terapia fala, né? Ela não dá o nome de sentidos, ela fala em funções de contato. E aí ela Uhum. fala do vir, do olhar, cheirar e provar, do tocar, e também acrescenta mais duas, o falar e o mover-se. Ela coloca tudo isso como função de contato. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre o olhar, né? Olhar o vinho sem julgamentos, olhar para aquele rótulo do vinho que está chegando para a gente com um olhar de empatia. Uhum. Né? Vamos falar sobre o cheirar e o provar, que é o olfato e o paladar, né? De suma importância, que são muito subestimados. É isso aí, eu até fiquei surpresa quando a gente falou isso, porque pra gente, né, que trabalha com vinho, normalmente são ali os sentidos que a gente mais trabalha, né? Claro que o que eu costumo dizer, que vem a dúvida que mais vem para Carol, né? Carol, como eu melhoro o meu olfato? Como eu melhoro minha memória olfativa, né? Enfim, o paladar também. Na análise mesmo, né, da degustação. Eu sempre digo, a gente não é estimulado, né? Isso aí eu tinha clareza que a gente não é estimulado no decorrer da vida. Mas como profissionais do vinho, a gente se obriga a estar praticando, né? A estar prestando atenção. Sem dúvida. E ainda mais agora que a gente tá, né, a gente falou sobre isso, estava refletindo sobre isso, que nós viemos falar sobre o olfato e paladar justamente numa situação de pandemia, em que muitas pessoas perderam esses dois sentidos, né? E muitas pessoas ainda não recuperaram esses sentidos, né? De Uhum. volta, e os que recuperem. Então, eu acredito, né? Aquela psicóloga super esperançosa. Eu acredito que o olfato e o paladar nunca foram tão valorizados como estão sendo agora. Né? A gente geralmente, o ser Uhum. humano perde. A gente precisa perder para valorizar, né? Infelizmente, assim que a gente funciona, né? Uhum. Mas verdade, Vanessa. E uma coisa, né, que eu vejo, essa questão do olfato e do paladar, que muitas vezes, né, a gente fica preocupado só em reconhecer, em dar o diagnóstico, né? E eu costumo falar para o pessoal, porque eu, como técnica em química, eu sou das exatas por raiz, né? Agora que eu tô
tô migrando ali para as humanas, né? Mas eu sempre fui muito matemática, um raciocínio muito matemático, de lógica e tal. E eu até entendo quando o pessoal pensa assim. Então, a gente quer dar diagnóstico, a gente quer ser um cromatógrafo, que eu costumo dizer que é a máquina que dá o nome, né, aos aromas, aos compostos. E a A gente gente quer dar, perde o lado humano, né? sim, a gente quer, Porque tem uma mania de querer explicar tudo, ter respostas para uhum, dar significado para tudo. E aí, quando uhum, exatamente. a gente está no meio de um processo, experimentando, por exemplo, degustando um vinho, a gente está no meio do processo, então a gente já quer, a nossa mente é assim que a nossa mente funciona, né? A gente já quer dar significado imediato para aquilo. E a gente está vivenciando ainda o degustar. E quando a gente tenta dar significado para a experiência que ainda está acontecendo ali no presente, a gente sai do sentir e vai para o intelecto, vai para o Uhum. racional. E aí a gente afoga a experiência. Faz todo sentido, sabe, Vanessa, que muitas memórias que eu tenho são infantis. Eu vejo que aí a minha conclusão, né? Poxa, se eu sinto esse cheiro e eu vou lá para uma situação da minha infância, é porque naquele momento eu não sabia, mas eu estava, né, vivenciando muito aquela, né? Eu estava experienciando, eu não estava preocupada em arquivar, em dar nome, nada disso. Eu só estava, né, botando no banco de dados, que eu costumo dizer, criando meu banco de dados. É um dos sentidos, uma das funções de contato mais primitivas, né? E talvez seja a mais subestimada. Uhum, Né? É um dos sentidos de maior contato dos outros animais. Você sabia verdade. que, você sabia que cientistas afirmam que o nosso nariz ele funciona como uma máquina do tempo emocional? Nossa, olha só. Era o que eu me sentia lá no De Volta para o Futuro, só que através do nariz. O Olha só. nosso córtex olfativo, ele é embutido dentro do sistema límbico e das amígdalas do cérebro, que é Uhum. justamente onde nascem as nossas emoções e onde estão armazenadas as nossas memórias. Então, por isso que é muito fácil a gente confundir o cheiro com as memórias, com as lembranças. Por isso que a gente confunde isso o tempo todo. Às vezes a gente sente o cheiro de alguma coisa e a gente sempre remete a alguma coisa da infância, alguma coisa que a gente viveu, alguma coisa Uhum. boa, alguma temática. Que legal. E o cheiro, né, Vanessa, que eu vejo assim, que eu costumo dizer pro pessoal, a gente precisa praticar, né, começar realmente a cheirar, né, tudo. Não só coisas boas, né, mas a estar presente, prestando atenção, né, no mindfulness, né, a gente faz isso. É a questão do foco, né, da gente estar ali atento agora, percebendo, né, os aromas que estão ao nosso redor. É a questão da atenção, né, colocar atenção naquilo. E quando a gente faz isso normalmente, né, no dia a dia, a gente não é estimulado, né? Primeiro que a gente está com Não. mil e uma coisas ao mesmo tempo, né, de estímulos diferentes, mas até quando a gente vai comer, por exemplo, né, quando a gente está com um prato que a gente vai cheirar a comida, normalmente a gente faz isso só para quando está estragado, não é? Não é uma comida boa. Para ver se está azedo, para ver se está estragado, ou a É, gente sente o cheiro para ver se, sei lá, o gás está escapando. É aham. sempre Sempre coisas assim. ruins, né? Perigos. Nós fomos criados numa sociedade em que nós temos que embutir os cheiros, né? Com fragrâncias. A gente coloca fragrâncias de perfume, por exemplo, em cima dos cheiros naturais. Uhum. Então, num primeiro momento, talvez a gente associe o cheiro com odores ruins, né? Com um cheiro fétido, com cheiros desagradáveis. E aí a gente já faz esse bloqueio e não se permite desenvolver mais, Nossa. experimentar mais o olfato.
Uhum. Até uma coisa que eu costumo dizer que não sei se tu já viu, né? Mas tem para os enólogos, para os profissionais de vinho, tem o tal do kit de aromas, né? Que é um kit cheio de aroma sintético, né? Com os principais aromas do vinho. E eu sempre falo com o pessoal, não, pessoal, não recomendo isso, porque é aroma sintético, né? Não é. Eu recomendo o pessoal cheirar as coisas em casa mesmo, vai na feira, cheira, né? Começa a usar o nariz mesmo, né? Com os cheiros reais. Porque treinar com aquele cheiro químico sintético, né, de um composto que não a gente não vai encontrar, né, dessa forma, né, nem na natureza, nem no vinho, né? E até porque é muito concentrado, né, uma essência praticamente, né? Então, algo muito artificial, né? E que a gente, muitas vezes, né, a gente está acostumado a usar essas essências, essas coisas, que é um cheiro fake, né? Então, realmente, o cheiro real das coisas, muitas vezes, vai nos tirar da zona de conforto, né? A gente fica ali, Sim, e a gente não vai querer num primeiro momento. E aí, até fazendo link com o paladar, que isso foi um grande aprendizado que eu tive, né, em convivência durante o meu mestrado, é que outra coisa que eu costumo dizer, a gente também tem alguns gostos ali que a gente não está acostumado, né? O próprio amargor, o azedo, né? A gente, nossa cultura, não tem muito esses, né, esses sabores ali nos nossos pratos, enfim, né? Uma cultura muito doce, muito salgada, né? se quiser experimentar isso, a gente tem que buscar muito, correr muito atrás. E de primeiro momento, né, nos tira da zona de conforto, não é agradável, né? Não vou dizer que é agradável. Eu, quando comecei a comer, que eu morava com uma outra brasileira agora no mestrado, né, a Natália, e ela, nossa, ela estudou Ayurveda, né? Ela se alimentava de uma forma, né, bem mais saudável, né, que eu nem sabia o que era Ayurveda. E ela fazia assim a alimentação muito crua mesmo, sabe? Assim, muito sem natural mesmo, né? Assim, claro, era cozido e tal, mas assim, muito íntegra, digamos, né? Uhum. Sem maquiagem. E ali, até as próprias texturas dos alimentos, né? Eu sentia muita diferença, que eu não estava acostumada a tudo muito cozido, sabe? Assim, a gente vai fazendo um processo, né? Tanto com temperos a mais, né? Ou com sal, com açúcar, quanto cozinhar tudo a mais. Então, o que é mais natural nos traz desconforto, né? Inicialmente. Só que a gente, só que a minha curiosidade, né? Eu sou aventureira desde sempre, então eu me esforço, né? Mas vale a pena, né? Depois que a gente se acostuma, por exemplo, a uma massa integral, um arroz integral, a gente não quer mais voltar, a gente acha o outro sem. Acha as outras texturas sem graça, né? Então, pobres até. Né? A gente sente falta de mastigar, a gente sente falta de um acidinho, né? Ou de um toquezinho, um amargorzinho, né? Que dá uma complexidade. Sim. Eu, hoje em dia, não consigo comer certas comidas mais, o paladar mudou muito. Tem vinhos que eu não consigo mais também beber, né? Eu acho que, eu acho que isso tem muito a ver com a minha personalidade, com a forma que eu sou hoje, que eu não sou a mesma Vanessa que eu era anos atrás. Eu Uhum, acho que a forma está correlacionada. verdade. Tem tudo a ver mesmo. Eu também mudei muito meu paladar. E eu vejo, sabe, Vanessa, uma coisa, né? Até agora tocou num ponto, né? Que eu, quando iniciei no mundo do vinho, tá, eu não tomava, né, vinho fino, nada, nem vinho seco. Aí comecei a estudar e comecei a tomar. Mas eu fui, né, engraçado. Eu fui de um vinho doce, suave, né, e de mesa para um outro extremo, né, de um vinho quanto mais adstringente, mais potente, mais eu gostava. Né? Eu tive uma fase dessa antes de ir para o mestrado, eu gostava dos vinhos mais encorpados possível, assim, eram os que mais me agradavam. E claro, também estava em outro momento, né? Também tem isso. Mas depois, né, desse outro processo que eu tive um amadurecimento bem grande, né, nessa experiência aí,
eu lapidei assim de uma forma que hoje parece que eu cheguei num equilíbrio, né? Nem 8 nem 80, né? Hoje eu prefiro um estilo de vinho que eu considero mais elegante, né? Que eu acho que não precisa ser aquele vinho porradona, sabe? Assim, aquele vinho, né, para me agradar, né? Mas eu acho que isso é um caminho natural ali, até da gente calibrar nosso paladar, né? A gente não tem muita noção e depois que a gente chega, né, no nosso gosto mesmo, né, do que a gente mais aprecia. Você sabia que geralmente, na maioria dos processos de mudança, mudança emocional de qualquer coisa, a gente, para poder mudar, a gente precisa ir do 8 ao 80 para poder chegar no meio termo? Olha, eu não sabia, a gente não tinha falado sobre isso. Eu também gostava dos vinhos assim mais encorpados. Até hoje eu gosto, dependendo da comida, né? Quando tem uns taninos assim mais encorpados, assim, mais fortes, eu gosto porque dá uma quebrada, né, na Uhum, gordura do prato. uhum. Mas também sou Certíssima, tá sabendo. eu amo Tanto o muito. tanino quanto a acidez também, né? São dois pontos ali que eles, com a gordura, eles casam muito bem, né? Limpam o nosso paladar, nosso palato, né, no caso. Isso já aprendi na prática. E Vanessa, tu acha que a gente é influenciado, o nosso gosto é influenciado? Eu acho. Eu acho que pelo contexto, pelo momento de vida, né, que nós estamos vivendo, eu acho que pela nossa personalidade, características que a gente tem. Por exemplo, falando um pouco de mim, eu sou uma pessoa muito cuidadora, né? Tenho esse senso de coletividade muito grande, eu sou muito carinhosa, tenho um lado assim muito afetuoso, mas tem alguma coisa no vinho que, por exemplo, eu gosto dos vinhos frutados, mas eu preciso que eles tenham um tanino ali equilibrado. Eu preciso, sabe, de um corpo, que dê um corpo ali para sei muito bem explicar como isso acontece, mas é como se me desse uma base, um pé no chão ali. Eu tenho Mas sabe, um Vanessa, que teimoso dentro de mim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, quando eu acredito naquilo, eu vou até o fim, eu luto por aquilo, eu tenho esse lado também. Então, eu gosto uhum. demais quando tem Eu me taninozinho identifico ali, bastante, eu consigo ver. quando tem aquele taninozinho ali equilibrado, que causa aquela leve secura no céu da boca. Uhum. Eu, isso me dá muito prazer. Tu sabe, Vanessa, que eu também, eu até partilho, assim, né, do gosto, né, também desse estilo de vinho, digamos. E eu acho que tem muito disso. Eu também tenho muito esse lado, né? Até o pessoal costuma dizer, como eu tinha falado, eu sou muito emotiva e tal, mas sou muito sensível, né? E tenho esse lado afetuoso muito forte. Mas ao mesmo tempo, né? Até vejo, quando eu era criança, por exemplo, eu sempre preferi os professores mais severos que diziam a verdade. E o pessoal que acompanha aqui meu canal, meu conteúdo, sabe que eu sou de dizer, né? Dizer o que tem que ser dito. Então, assim, a gente tem que ter firmeza, a gente tem que se impor, até se a gente quer conseguir, né, levar uma mudança, um olhar diferente, a gente precisa ter firmeza, né? Que eu acho que é muito da mãe, assim, aquele lado mais maternal, né? Que não dá para Sim, ser boazinha demais, né? Precisa ter a firmeza ali para conseguir educar também, né? Então, acredito que tenha muito disso, né? E no vinho, né? Então ele vai ser delicado, elegante no próprio aroma, né? Vai ser um vinho, né, que vai trazer muita delicadeza, às vezes até no fineza no aroma, mas em boca ele precisa ter precisa marcar, né? Trazer aquela firmeza. Tu sabe que eu nessas minhas viagens, enfim, o vinho que eu gostei muito mesmo era o Barolo, justamente porque eu sentia isso. Porque no aroma, para mim, ele era muito delicado, fino, elegante, e em boca ele tinha aquela potência, né? Assim que eu achava também o equilíbrio perfeito, né? E tu vê, muito.
eu nem nunca tinha feito essa relação aí, né, com a personalidade, mas realmente tem tudo a ver. Ah, eu faço relação com tudo, né? Se der uma relação emocional com alguma coisa, eu vou achar um link. Agora eu já sei a quem recorrer. E a gente estava falando do cheiro, né? E tem o paladar também. O paladar, ele é um estímulo. E ele nem sempre é visto como algo essencial, como algo trivial. Né? E você até falou Uhum. sobre também infantil em relação a isso. Sim. A gente, muitas Não é vezes, tão. né, a gente tem muitas pessoas que têm paladar infantil, né, que só gostam da coisa doce e deu, até porque a gente, muitas vezes, já muitos nenéns começam tomando açúcar na mamadeira, inclusive, né? Leite condensado na veia, né? Então, é difícil. Tem gente que tem a mente um pouco mais fechada, né? Não está aberto a ficar provando, né? Nem é tão sensorial assim, porque eu acho que isso vai muito da pessoa. Ah, eu sinto muito prazer. Eu sempre senti muito prazer ao comer, por exemplo, né? Então, mas tem gente que eu conheço, assim, amigas que não ligam, o que tanto faz como tanto fez o que tem para comer, sabe? Assim, não tem aquele prazer em comer. E aí eu Sim. acho que essas pessoas, elas não se abrem tanto, né? A descobertas, a aventuras, a sabores novos, enfim, né? Porque se tanto faz, né? Para que eu vou ficar aqui investindo nisso, né? E tem várias pessoas aí que têm um paladar infantil, né? Sim. E que muitas vezes vai ter aquele paladar a vida toda, né? E não vai mudar. Então, é o que eu costumo dizer, porque às vezes as pessoas acham que sempre eu vou sair do vinho suave, vou fazer aquele caminho, né? Evoluir ali que nem eu Sim. fiz, por exemplo. Mas não, tem várias pessoas que vão ficar sempre no vinho suave. Tá tudo bem também, né? A gente não tem que tentar mudar isso, né? Sim. O que você recomenda para pessoas que querem começar a degustar, né, os vinhos através dos sentidos, experienciar melhor esses sentidos? O que você recomenda para quem está começando, para quem tem essa vontade? Ó, olha, Vanessa, eu gosto, até criei um workshop, né, uma vez que era o vinho e os sentidos. E eu fazia ali eu trabalhava sentido a sentido, mas previamente eu fazia um teste para a pessoa ver com que estilo de vinho ela se identificava mais, que ela gostava, porque eu acho que é a primeira coisa para a gente começar, né, a gente saber do que a gente gosta também, né? Claro que ali eu fazia um teste pontual, né? Isso aí deve ser um processo, né, que a gente deve fazer né, acompanhado ali para realmente ter um resultado preciso, bacana, mas era uma experiência ali que eu propunha, né? E aí eu tinha, por exemplo, estilos de vinhos diferentes, né, com propostas diferentes, então tinha esse potente pra caramba, tinha né, o espumante mais leve, mais fácil de tomar, né, no caso, para quem só quer tomar um vinho, né, sem compromisso, que tem muitas pessoas também que estão nessa daí, né, não estão querendo se aprofundar muito. E é o que agrada é a festividade e tal, associa muito, né? Vinho à celebração e tal. Vinhos mais clássicos, vinhos mais fáceis frutados, então, né? Doces também, porque tem nessa questão das pessoas que preferem o doce. Mas eu indicaria, se a pessoa pudesse fazer um teste, né? Normalmente, né? Vamos botar ali, não sei números, né? Mas muitas pessoas começam, né? Como a gente, pela nossa cultura, por nossa cultura brasileira, né? A gente já tende a gostar de um vinho mais leve, né? Inicialmente. É muito difícil você pegar de cara e gostar de um vinho encorpado, né? De um vinho super adstringente. Muitas pessoas também, né, vão achar que o vinho é ácido, enfim. Assim como a cerveja, né? Se a gente fizer um. Você tenha sido criado por um português. Você foi criada por um português, você já vai logo no Cabernet da vida. Aí tem. Pois é, isso aí é importante estar no formulário, né? Para fazer lá o diagnóstico, para fazer a recomendação correta, porque faz toda a diferença, né?
Inclusive, é o que eu digo, se o nosso gosto ele é influenciado, é sim, pelo contexto e por, né, pelo ambiente também, né? Tudo isso influencia com certeza, né, no nosso gosto. Eu acredito muito ao Pode longo da falar. vida. Ao longo da vida eu venho experimentando vinhos diversos, diferentes países, diferentes regiões. Então sempre assim, meio que combinando com a forma como eu me encontro, assim, emocionalmente naquele momento. Uhum. Eu digo, a questão quando a gente fala de harmonização de vinho, tem muito disso, né? Que o pessoal normalmente pensa só no prato, na comida em si, né? Ah, isso combina com aquilo, ou então a gordura, né? Com ácido, a gordura com o tanino. Mas eu vou além, porque você pode tomar o mesmo vinho, né? Em situações diferentes, com companhias diferentes, né? Momentos seus diferentes, tudo isso vai influenciar na sua percepção, né? Não dá pra gente ignorar isso, né? Então, a Já tomei, harmonização vai muito além, né? já, já bebi um belo cartucho em fases ruins assim da vida e não foi tão gostoso como Aham, das outras pois vezes. é, exatamente. E aí tá que tu já tem o conhecimento e tu já sabe que aquele vinho, foi por causa do teu momento. Mas às vezes aquela pessoa tá tomando aquele vinho pela primeira vez e ela já vai penalizar o vinho. Julgar. É isso. Uhum, né? E as E pessoas, as Marcela pessoas. botou isso me aconteceu. Você acha que as pessoas já julgam vinho só olhando no rótulo? Com certeza. O maior julgamento. Sabe, Vanessa, que uma das coisas que a gente faz quando a gente quer, né, quebrar paradigmas, quebrar tabu, até a questão do próprio vinho brasileiro, né, que a gente traz muito, tem muito preconceito, é fazer degustações cegas, que a pessoa não vê o rótulo, não sabe o que está tomando. É uma técnica que a gente faz e muito, porque os resultados são sempre surpreendentes. Inclusive, não sei se tu já assistiu o Julgamento de Paris. Não. Não, então já anota aí para depois tu assistir. Que conta como os vinhos californianos se destacaram, né, em meio aos franceses, foi através de uma degustação dessas cegas. Porque não adianta, né? Primeiro que assim é um mercado muito conservador, né? E e o pessoal não quer dar o braço a torcer, né? Essa é a verdade. Então já tem aquelas ideias que esse vinho vai ser bom, que aquele vai ser bom, né? Enfim, e aí eu não vou dar o braço a torcer. E o consumidor também. Tem até uma degustação também que o Bravin fez há muitos anos, que era o Instituto da Uva e do Vinho, né, do Brasil, que era uma degustação às cegas com vinho brasileiro em meio, né, a vinhos importados, isso com pessoas ali, né, normais e tal, dia a dia. E as pessoas sempre, eles perguntavam, né, de onde você acha que é esse vinho e tal. Bom, nunca falaram Brasil, né? Nunca falaram todos os países menos Brasil, né? E claro, quando era, né, achava que o vinho era muito bom e tal, né? Nunca achavam. Então, assim, eu até fiz uma disciplina lá no mestrado que a gente fazia análise o que a gente achava, o que a gente esperava daquele vinho, só analisando o rótulo, sem tomar. Então a gente recebia várias garrafas com os rótulos e a gente já dava a nossa perspectiva do que a gente esperava, né? Então, isso é comprovado cientificamente, né? Tem até questão do valor também, do preço, né? No caso, não o valor, mas o preço, né, também vai influenciar na nossa percepção, tudo isso, né? Influencia mesmo. Impressionante. Essa questão do preço é E muito real. influencia mesmo na percepção, né, Vanessa? Ou tu acha que, porque a gente já manda aqui os sinaizinhos, né, que já vão influenciar quando, né, do que a gente vai achar de fato, né? É porque o paladar tá no cérebro, né? Não Uhum. numa bebida. Uhum. Exatamente. E ali, né, até falando disso, dessa questão do olhar, que é algo que eu trago muito aqui, que é a questão que, né, tu tinha comentado do olhar empático, de olhar o rótulo com empatia. Porque de tentar, né? Porque uma coisa que eu tento trazer bastante é da gente pensar no processo, né?
tudo que o vinho passou até chegar ali naquela garrafa, né? Até estar ali. A gente tentar enxergar através do rótulo, né? Do contrarótulo que vem a história muitas vezes, né? Enfim. Até muitas vezes o rótulo mesmo, a marca, o que que quer dizer, a gente nem olha nada disso, né? Ah, o que que significa esse nome dessa linha e tal? A gente não vai, né? A gente não se aprofunda nisso. Por que que tem essa imagem aqui, sabe? A gente não olha esse tipo de coisa, né? E quando a gente começa a olhar com um olhar mais curioso, com um olhar mais acolhendo, né? O que que aquele rótulo está realmente transmitindo? E aí, claro, depois quando a gente já serve, né, que a gente olha o vinho propriamente também, que a gente também já olha o vinho julgando, né, que a gente já olha penalizando, né, tem sedimentos, não tá com turva, né, sabe? A gente já Jogarmos naquele aplicativo, né? Aí o vinho tem, sei lá, nota 3.0, 3.2, a gente. exatamente, tu já vai abrir, olha só, tu já vai ver problemas, né? Às vezes cai um pedaço da rolha aqui, tu já tá achando que é sedimento. Com certeza. Então, é a questão da gente olhar, né, com empatia, de olhar acolhendo o vinho nesse momento. Porque também tem muito disso, né? O vinho, às vezes, né, a pessoa fica guardando, guardando, guardando para chegar no ápice, mas o vinho é como o ser humano, né? Tem o ápice, tem o declínio também. Né? Então, se fica guardando, guardando, às vezes você vai se decepcionar, né? Você esperou demais. E ali você olha, né? Você já fica julgando com a cor e tal, ou já fica imaginando, poxa, olha só, deveria ter, né, esperado mais. Não, abri, né, muito tarde, já fica julgando, já perde a experiência total, né? Não aproveitou, porque você só está pensando. Fica focado nos deverias, no que deveria ter feito, não no que realmente desejou fazer, né, anteriormente. Uhum. E a gente com vinho, a gente tem muito disso, né? Eu digo assim, especialmente enólogo. O enólogo, ele tem muito, porque ele fica muito pensando, projetando como o vinho vai ser no futuro e tal. Ele tem que fazer esse exercício, né? Para ver a questão da longevidade e tal. E muitas vezes, quando a gente se dá conta, a gente está fazendo isso a todo tempo, né? Quando não é necessário. E a gente já perdeu aquele encanto de viver a experiência e não sabe mais, sabe? O que é realmente só sentir, né? Só tá aqui sentindo o vinho, né? Porque a gente ou tá pensando, né, se arrependeu ou, né, deveria ter esperado, enfim, e tal, e não aproveita. Acontece muito disso, eu vejo assim, porque nos ambientes, especialmente com profissionais, né, que estão preocupados em julgar, mas uma Sim. coisa que eu vejo, que eu sinto muito, que eu falo muito, né, para quem acompanha meu canal, é que a gente, como profissional, tá, que a gente tem momentos que a gente tem que fazer isso, né? É fato. Mas, né, que a gente se dê conta, que cai a ficha que 90% do tempo não é necessário, né? E que a gente não passe isso para o consumidor, sabe? Porque quando os consumidores, o turista vem visitar as vinícolas, a gente quer ensinar esse tipo de análise para ele, totalmente desnecessária, né? Esse olhar, né, julgando, apontando dedos, totalmente diferente do olhar empático. É sempre um olhar comparativo desse vinho com aquele outro, desse produtor com aquele outro, sabe? Isso é tão triste, isso não ajuda na cultura do vinho. Eu vejo que os países que têm cultura do vinho, eles não se preocupam com isso. Inclusive, quando eu visitei alguns chateaus na França, né, que são os clássicos lá, eles não ficam dizendo nada sobre vinho, só tomam e falam assim, equilibrado. Deu equilibrado ou não está equilibrado e só. Só isso que eles falam. Entendi. Eu fico imaginando, né, esses grupos de pessoas, eu como leiga, esses grupos de pessoas que vão nas vinícolas e de repente surge alguém que sabe mais do que o outro. Eu fico imaginando os sentimentos que não passam na cabeça das outras pessoas que sabem de menos, né? Ninguém quer falar nada. Uhum. Fulano, o que Porque você sentiu? Que aroma você sentiu? É uma pressão danada, né? E a pessoa quer sair correndo, né? Porque ou começa a inventar lá, né? Dizer que sentiu,
para fazer parte do grupo, né? Mas, na verdade, no íntimo dela, ela sabe lá e fica frustrada. Meu Deus, mas eu não sinto nada, eu só sinto álcool, né? Tem várias pessoas que entram em desespero, né? Ah, mas eu não sinto, né? Ah, não é possível e tal. Aí começa a se sentir mal, né? Se sentir menos capaz, sabe? Tipo de coisa que não deveria ser assim, né? Deveria ser um momento para a pessoa estar ali só, né? Sim, o vinho é uma bebida social, uma bebida que nos leva assim a uma plenitude, né? Mas se a gente conduz dessa forma aí, né, é Sim. terrível. Um momento que era para ser prazeroso se torna super desconfortável, né? E você se sente julgado pelos demais. Uhum. Tu sabe, Vanessa, que inclusive, né, a gente trabalha com turismo, a gente vê, tem algumas perguntas ali que no tour, né, da vinícola sempre acontecem, porque assim, o pessoal digita aí no Google, né, e vê o que tem que perguntar para mostrar que sabe, porque tem muita vaidade nesse setor, né, que é algo que me incomoda muito, é essa vaidade aí desse jeito. Um vinho com ego, né, que eu costumo dizer. E aí as pessoas perguntam de processos técnicos que não vão fazer diferença nenhuma, né, na sua experiência. Você sabe que a pessoa ela não quer saber se o vinho passou por fermentação malolática de fato, entende? Tipo, isso aí é a pergunta que aí só para se destacar no meio do grupo, né? Tem até algumas perguntas que são sempre feitas, sabe? E que triste isso, né? Por que a gente tem essa necessidade de ter que mostrar que sabe? É por isso que eu costumo dizer, olha só, o cheiro, por exemplo, o aroma, se você não sabe dar nome, se você sentiu um aroma que, sei lá, foi lá da casa da sua avó, não sei o quê, o outro ele não vai saber que aroma é esse e tá tudo bem, é uma memória sua, não tá errado. Você não tem que saber dizer que são, né, as flores lá de não sei da onde, sabe? Tipo, a gente fica tentando se adaptar às vezes com aromas que nem são da nossa realidade, né, para descrever, são da realidade europeia, mas que é o, né, de onde vem a escola, e aí, né, a gente não, assim, não usa o senso crítico, né? A verdade é essa. Então não tem certo nem errado, né, para a escolha do vinho. Não tem certo ou errado. O que eu acho muito legal é você conhecer o seu gosto, né? E respeitar o seu gosto. Porque você ganha essa autonomia, sabe, na hora de escolher. Porque outra coisa que acontece muitas vezes é a gente escolher um vinho porque fulano de tal recomendou, porque eu não vou saber escolher vinho, né? Então eu vou pegar uma dica de fulano. Mas pode ser que o fulano tenha um gosto diferente do meu, né? Então, é, é muito interessante a gente conhecer o nosso gosto, fazer um filtro, né? Ah, poxa, tomei um vinho, gostei desse vinho. Aí olha com aquele olhar, né? E, poxa, que uva é essa? Começa a entender um pouco, né? As características. O que você gostou desse vinho? Ah, eu gostei porque ele me dá vontade de tomar mais um gole, né? Ele é fácil, desce fácil, né? Ou o aroma eu gostei, o cheiro, né? Não precisa ficar preocupado em dar nomes técnicos, nada disso. Mas perceber, né, os estilos de vinho que mais te agradam. Né? Isso eu acho muito importante, né? Porque isso precisa, eu acho, sabe? Eu acho que falta essa autonomia. Travou, voltou. Travou? Agora voltou. Mas eu ouvi tudo. Ouviu? Então, é importante a gente olhar com empatia para o rótulo daquele vinho que chega para gente, né? Com Não tem certeza. vinho nem errado, tem um vinho que é do seu gosto naquele momento da sua vida, de acordo com o seu contexto, com a sua personalidade, né? E aí tem a questão também do Uhum, cheirar. A gente. É o que eu tenho feito, tá na minha vida. É o cheirar, é prestar atenção naqueles aromas que no que aqueles aromas despertam em você daquele vinho específico que você escolheu, né? uhum. Esse vinho te traz alguma memória afetiva, alguma lembrança? Essa lembrança é gostosa ou não? Foi boa ou não, né? Aí entra a questão do degustar, melhor parte. E aí que entram as papilas gustativas, no caso. E aí você degusta no aqui e agora, se permite degustar no aqui e agora, e
todas as vezes, por exemplo, que a minha mente divaga, porque devagar é uma coisa que faz parte, né? O devagar é uma coisa que a nossa mente faz, né? Como eu tinha falado sobre a Uhum. história do presente ser flexível. Então, toda vez que eu estou degustando um vinho hoje em dia e eu percebo que eu estou saindo da experiência do momento presente e vou para o futuro ou para o passado, o que eu faço? Eu convido a minha mente, gentilmente, sem brigar comigo mesma, não tem necessidade disso, eu convido minha mente gentilmente a voltar para o presente, para voltar para aquela Uhum. experiência. Costumo chamar minha mente de Mister Mind. Ouço tudo que ela Que tem para dizer, chique. ouço tudo que ela tem para dizer, agradeço, obrigada por todas essas informações. Agora vamos voltar aqui para a experiência presente, né, que pode ser muito boa. Esse vinho está muito bom, está muito maravilhoso e vamos aproveitar, né, que a vida é o que acontece agora. E é bem isso. Uhum. E aí eu acho também, né, como psicóloga, degustando um vinho, como Vanessa, né, na minha vida pessoal, você, como você tinha falado, provar, sentir o vinho com um olhar curioso como de uma criança. Por quê? Porque a criança não julga, ela simplesmente vive e experimenta, né, aquilo. Uhum. Uhum. E observar que tem uma parte ali dentro de você, uma parte sua que é observadora, que está experimentando, né, aquele degustar todo. E também tenho me permitido me emocionar. Uhum. Caramba, Vanessa, se emocionar bebendo um vinho? Eu acredito que sim. É Sim, muito com possível se certeza. emocionar Uhum. também. Comigo Permitir já se emocionar. aconteceu. Uhum. Você Mas notar. para isso a gente tem que estar muito no momento presente, né, Vanessa? Porque para a gente se permitir também, né, tá experienciando aquilo, né, experimentando 100%. Senão a gente não se emociona, né? Você perceber, eu acho importante perceber o impacto que o vinho tem no seu organismo, né? O impacto Uhum. emocional e corporal também. Com certeza tem. Até uma das práticas que eu costumo fazer para o pessoal, porque a gente, se prestar atenção, você consegue perceber o vinho, né? Quando a gente engole ele, depois o caminho que ele vai fazendo. E também, claro, né? Os impactos ali que a gente tem, até um pessoal que faz às vezes, né, aquelas fotos, né? Ah, com uma taça, com duas taças, três taças de vinho, né? Você muda drasticamente, né? Porque realmente tem um efeito, né? Então, quando a gente bebe demais, que vai lá no banheiro e dá aquela olhada no espelho, é para ver se está tudo em cima ali, né? Porque normalmente você muda quando você, né, bebe demais. Tem esse impacto, é real, né? No Você se físico também. Uhum. E às vezes a gente não dá atenção para isso, né? com certeza. E aí me veio aqui em mente a questão do que a gente tinha até falado antes, né, na nossa conversa, sobre o piloto automático Uhum. versus consciente, né? Que muitas vezes, quando a gente não faz contato com o momento presente, né, e não desenvolve os nossos sentidos, não experimenta, né, vivenciar os nossos sentidos, não usar os nossos sentidos como recursos eficazes para experimentar o presente, a gente cai num hábito muitas vezes assim terrível, que a gente vai bebendo no piloto automático sem parar para pensar: será que eu preciso mais de uma taça? Para que eu preciso de mais uma taça, né? Para a gente saber o que a gente está buscando da nossa vida ou naquele momento específico. Uhum. Muitas vezes o que eu vejo, Vanessa, é até assim, você tá num ambiente, tá todo mundo tomando. Às vezes você não sabe nem o que, vou ficar com a taça vazia aqui, não sabe nem o que fazer com a taça. Acontece esse tipo de coisa. Às vezes você tá numa balada, alguma coisa, tu tem que estar segurando alguma coisa. Tu tem que estar ali, sabe, assim, um tipo de coisa que às vezes não se questiona, né? Que a gente vai indo tão no piloto automático para fazer parte ali do contexto, né? Para, enfim, para se enquadrar,
que, poxa, sabe assim, eu já tentei fazer, estipular a receita ali para mim, tipo limite, né? Ah, tá, para Carol, sei lá, são 2 taças, 3 taças, né? Um pouco mais, né? Mas assim, já tentei fazer isso e não dá, não tem essa receita. Quando eu tento estipular a receita, não dá, porque tem muitas variáveis, né? Então, é o que eu tinha falado. Às vezes o estado de espírito, a companhia, né? O meu emocional ali, às vezes a própria bebida tem mais ou menos álcool. Se eu não tomo consciente, com certeza eu vou passar do ponto. Com certeza. Porque eu não vou estar observando os efeitos daquela bebida ali, estou tomando um piloto automático, né? E aí, quando acontece lá os finais lá, que vem depois a ressaca moral, né? Por quê? Porque eu não prestei atenção. É fato, não prestei atenção mesmo. Tomei, tomar, estava lá empolgada. Vamos ser sinceros, não dei atenção para o meu vinho ali. E o vinho, né, Vanessa, eu costumo. A gente precisa, a gente perde essa sacralidade do vinho. O vinho ele é uma bebida sagrada. Né? A gente precisa também valorizar isso, né? Porque a partir do momento que eu estou tomando só por tomar ali, né? Não é água, não é? A gente precisa também ter noção, Sim. né? Eu costumo dizer, Baco ele mostrava o seu poder através do vinho, né? E por quê? Porque ele levava as pessoas muitas vezes à loucura, né? Então, assim, se a gente não tem esse respeito também, essa noção, a gente quer achar que a gente é Deus também, que a gente tem o domínio, né? Ao final não é muito bom. E é importante a gente deixar claro e ressaltar que o que a gente está falando aqui, né, sobre o consumo consciente, não tem nada a ver com moralismo, né, com Não, não. repressão, nada a ver. Tem a ver com os valores de cada um, o que cada um está buscando para a sua vida, qual é o seu propósito, qual é a sua intenção, né, ali degustando, provando aquele vinho. Tem a ver Uhum. porque às vezes, por exemplo, para mim, a vida tem um significado e para outra pessoa tem outro significado, né? Então é fazer escolhas baseadas no que é melhor para você, não baseado no que o outro acha, né, que você deve fazer ou que o outro pensa de você. Uhum. Até porque essa questão do tomar tem muito disso, né? A gente já cresce na própria adolescência, né? Ah, só mais um, vira-vira e tal, outras bebidas, enfim, bebidas no geral, né? E a gente tem muito disso de, ah, vou beber porque fulano tá mandando beber, e tem isso daí, inconscientemente, né? A gente age assim. Quem não sabe, mas na nossa raiz, lá quando a gente começou a beber, muitas pessoas provavelmente passaram por isso aí que eu tô falando, né? E sabe, várias vezes, né, a gente toma pelo outro, né? Eu costumo dizer que a gente tem que tomar com o outro, né? Respeitar também isso. Poxa, se a pessoa não quer tomar mais, poxa, você vai ficar ali obrigando, né? Eu acho sim, a questão dos países que têm a cultura do vinho mesmo. O pessoal vê o vinho como um alimento. O alimento, uma hora, você não come mais. Deu é a questão, né, que a gente fala. O almoço é um almoço. Você não vai ficar lá botando para dentro, né, até explodir. Não, chega uma hora que tem um limite. Cada um tem um limite também, né? Então a gente tem que respeitar isso também, né? Uhum. Sem sombra de dúvidas. Estamos vivendo um momento em que, com a pandemia, o consumo de álcool aumentou De vinho consideravelmente. também, muito, né? O de vinho bateu recorde, especialmente no Brasil, né? A gente foi um país que foi contra a maré, na verdade, né? Vários países ali tiveram crise no setor e a gente, né, deu aquele boom, né? Só que eu também acho que tem muito disso de tomar, né? Poxa, ainda mais na pandemia, a gente sabe que tem vários quadros aí de ansiedade, né? A gente tem vários estímulos, a gente está sofrendo aí de muita pressão, né? Então a gente precisa realmente tomar consciente, né? Eu sou enóloga, né? Claro que eu promovo vinho, mas eu não acho que vai ser ruim se eu promover o vinho consciente. Ah, então estou promovendo menos o vinho? Não, até porque quando a pessoa toma consciente, aí que ela vai desfrutar e ter um prazer verdadeiro, né? E aí que ela vai querer viver mais e mais aquela experiência, né? Dá valor, né?
Porque a gente começa a buscar até a gente fica mais seletivo, né? Que é algo tão prazeroso que a gente até vai ser mais criterioso na hora de escolher um vinho, por exemplo, né? Tenho percebido muito em mim mesma é que muitas vezes, quando eu faço a degustação ali no meu momento presente, eu me sinto muitas vezes tão saciada que às vezes eu não preciso de mais, né? O meu consumo de álcool, né, na pandemia, hoje em dia, ele diminuiu muito por causa Uhum, disso, por conscientização. uhum. Não, eu acho sim. Isso eu digo porque é algo que foi um questionamento para mim por muito tempo, né? Ainda antes da pandemia, até foi o meu motivo para fazer a peregrinação de Santiago de Compostela. Eu cheguei a me questionar se, se eu realmente deveria trabalhar com vinho. Por conta, né, desses momentos aí, alguns momentos de ressaca moral que parava para pensar, né? Opa, Carol, você está fazendo, você está tomando a mais, você fica mal depois, você se sente mal, eu tenho um valor muito forte da espiritualidade, né, Vanessa? E aí, com isso, eu vejo o meu corpo como um templo sagrado, né? Eu me vejo como um templo. E a partir do momento que eu tô, né, botando tudo para dentro, sabe, sem analisar, sem consciência e tal, eu tô me mutilando, né? Assim que eu me sentia, né? Então, ia contra um valor meu, né, muito forte. E aí, eu me questionava muito sobre isso. E tanto que fui fazer a peregrinação, né, em busca aí dessas respostas. Falei, bom, se tiver que mudar, eu não tenho medo de recomeço, não, né? Quanto a isso, quanto a Que isso. isso já ficou claro para todo mundo. Fui de coração aberto. Se a resposta fosse que, não, Carol, não é enologia mesmo, vamos para outra, eu ia para outra, com certeza. Mas eu fiz a caminhada e eu vi que realmente eu teria que trabalhar com vinho, mas que essa minha vulnerabilidade, digamos, essa minha fraqueza, eu deveria levá-la adiante. Eu deveria partilhar e falar sobre isso, justamente, sabe? Que isso que ia ser a minha força, que ia ser o diferencial. E aí, então, poxa, eu preciso assumir isso. Não é bacana eu ficar aqui falando que tem ressaca moral, que bebo a mais às vezes, né? Que já aconteceu inúmeras vezes. Não é. Não é orgulho para ninguém, né? Tanto que é algo que foi um incômodo muito grande. Mas hoje eu vejo assim, tem inúmeras pessoas nessa situação também, né? E aí a gente precisa se questionar, né? Se, claro, se você bebe e não tem nenhuma ressaca moral, você não fica incomodado com isso, não são para essas pessoas, né? Que a gente está falando. Mas Então, para quem fica incomodado, né? A gente precisa tentar enxergar o que que tem ali naquele incômodo de fato, né? Porque às vezes é um sinal também do nosso corpo, né? Dando um grito ali que precisa, né? Que a gente precisa mudar, rever algumas coisas, né? Então, não sei o que que tu acha. de repente, a ressaca moral também, algumas vezes, pode vir com o intuito de promover mudanças, né? Fazer a gente refletir sobre como é que a gente Uhum. está vivendo, está consumindo o álcool, qual o nosso objetivo. Eu acho, porque assim, não é todo mundo que tem ressaca moral, né, Vanessa? Tem várias pessoas que bebem e tal, e depois tá tudo bem, deu, né? Mas se a gente tem, eu acho que a gente precisa dar uma atenção. Por que esse incômodo? Por que que isso está incomodando tanto, né? Às vezes não é pelo mesmo motivo que para mim, né? Provavelmente não é. Mas alguma coisa, provavelmente, que está ferindo um valor ali, um pilar, né? Nosso. Uhum. E quando a Tá gente indo fala de contra, valor, né? quando a gente fala de valor, tem sempre a ver com uma direção, né? Um norte, uma direção Uhum, que nos leva à vida com um propósito, com um maior significado. É bem exatamente. isso. Exatamente. Pois é, a gente sente que tô fugindo aqui, né? Preciso recalcular a rota, né? Sim. E não há nada de errado, né? É muito bom. É aí que nascem as oportunidades de crescimento.
Uhum, verdade, verdade. Deixa eu ver o que mais que a gente... Uma coisa, né, que o pessoal me pergunta muito, que eu tinha falado, né, a questão de como melhorar, né, a minha sensibilidade, minha memória olfativa, como que eu realmente posso estar desenvolvendo isso, né? Queria ver se você tem alguma dica aí para o pessoal. Então, é basicamente o que eu tenho feito na minha vida, né? Como melhorar é sempre ficar, como eu tinha falado antes, é sempre procurar ficar no presente. Se a mente sair do presente, convidá-la gentilmente para voltar para o aqui e agora, para poder experimentar, né, a degustação, olhar para o vinho, para o rótulo do vinho com gentileza, sem julgamentos, né, com empatia. Cheirar, né, a questão do olfato, tentar desenvolver mais o olfato, mesmo que no percurso, no caminho, você passe por algumas coisas desagradáveis, algumas lembranças e memórias que, de repente, sejam desconfortáveis, faz parte, né, do processo para a gente chegar até onde a gente quer, perceber Uhum. os em alguma memória olfativa, fazer esses links, degustar no aqui e agora, mas sentir mesmo, sentir o vinho no seu organismo, observar que parte de você que está ali observando, está ali aproveitando, experienciando, né, essa vivência. Notar o vinho entrando, ver se ele impacta o seu corpo de alguma forma. Procurar se perguntar qual a sua intenção com aquela degustação. Se você tiver dúvidas sobre a questão da ressaca moral, a questão do consumo consciente, sempre se perguntar para que eu preciso de mais uma taça, para que eu preciso beber mais. Várias vezes que eu me perguntei isso na vida, eu preciso de mais vinho. Várias vezes a Uhum. resposta Sim, não é quer dizer que vai ser sempre. exatamente. Tudo depende do contexto que a gente está vivendo, do contexto de vida emocional que a Uhum. gente vive. Porque às vezes esse consumo pode ser por fuga, para fugir Uhum. da. Às vezes fugir da realidade, dependendo do momento, também não é uma coisa necessariamente ruim, né? Eu acho que Mas ter tanto que seja consciente, né? isso, Eu acho. O fato é consciente. que muitas vezes a gente faz também essa fuga aí no automático, né? Não se dá conta que tá só fugindo, fugindo. Mas quando a gente toma consciência, né, que a gente está fugindo, pode ser até que não seja bom, mas a gente já está mais alerta, mais atento, né, mais próximo de uma mudança, até de uma decisão, enfim, porque a gente já tomou consciência, opa, peraí, eu estou tomando isso aqui para fugir. Eu vou ficar pensando sobre isso. A próxima vez que vier, provavelmente já vou interpretar de outro fato, né? Também não é algo automático, né? Não adianta. A gente nunca Sim, fez esse exercício. Não vai ser do dia para a noite, né, que a gente vai conseguir, contemplar, assim, ficar ali sempre, né? Só ali no momento presente, 100%, que não vai fugir, né? A gente tem que ser realista, né? um É um exercício diário. ideal, né? É um exercício diário, até porque nós somos neuróticos, né? Nós somos Uhum. neuróticos, temos fantasias na nossa mente, nós temos traumas do passado. Então, eu considero que todas as vezes que a gente divide, isso para mim já é neurose. Uhum. Travou aqui para mim de novo. E para Tá você, me como é vendo, que. Vanessa? Tô vendo. E para você, Tá. como é que tem sido o seu trabalho em relação a isso? A usar os sentidos, né, os nossos sentidos como um recurso assim eficaz para experienciar a própria degustação. Eu vejo assim que é algo quando a gente toma o vinho, né, dessa forma consciente. Foi algo, na verdade, que nasceu ali na pandemia.
né? A Peregrina do Vinho mesmo nasceu na pandemia, porque até então eu estava muito assim consciente de que não ia ter medidas, né? De que eu precisava de algo mais eficaz, que seria essa consciência, porque eu já tinha me dado conta disso, analisando, né, os momentos em que acontecia de eu beber demais, eu já tinha notado que era quando eu não prestava atenção no que eu estava tomando, né? Eu estava ali só enchendo e deu. Só que eu nunca tinha me dado conta de como que eu poderia mudar essa situação, enfim, realmente prestar mais atenção. E é uma coisa que eu já tinha vontade, né? E até no caminho de Santiago eu encontrei uma senhora, tinha idade para ser minha mãe, no Canadá, ela, e a gente falou sobre a questão de agradecer antes de comer, sabe? Que ela também tinha uma certa compulsão, né, alimentar. E a gente falava disso, que muitas vezes a gente tá comendo, não tá nem olhando o que a gente está ciente. E aí a gente conversou muito sobre isso, de que, poxa, quando a gente para e agradece, quando a gente, né, tá ali realmente prestando atenção, cheirando e tal, que a gente come diferente, né? E na pandemia, eu comecei a ter esse olhar. Por quê? Eu caí numa, Vanessa, eu vou te dizer, vou ser bem sincera. Eu, no mundo do vinho, eu adoro cozinhar, né? Gosto de cozinhar muito, cozinhar pratos de MasterChef, adoro fazer essas coisas diferentes. Não nesse nível, mas eu pego as receitas e vou. E aí eu entrei numa de gourmetizar o vinho, né? Então o vinho era sempre jantares, né, harmonizados e tal, blá, 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 aquela coisa. E aí no almoço, no dia a dia, né, a Carol sozinha em casa ali, pô, vou comer às vezes uma coisa que eu adoro, não sei se tu vai gostar disso. Arroz, feijão, banana e ovo. Adoro. Nossa, amo. É, gente, Só os cariocas entendem. cariocas. E aí, um prato desse, pô, vou Agora eu tomar vinho, sabe? Pessoa que não tem a cultura do vinho não se dá o luxo, não celebra um prato desse. Mas eu comecei a falar, poxa, eu fico tão feliz quando eu como um prato desse, porque me traz tantas memórias boas, né? Enfim, né, da infância, me desperta muita coisa boa, né? Eu falei, por que não começar a tomar um vinho aqui, né? Eu comigo mesma nesse momento, realmente agradecer e botar em prática o que eu já sentia que eu tinha que fazer, né? E comecei a praticar, então, a agradecer, a prestar atenção, cada garfada, né? Tentar cheirar, desligar a TV nesse momento, parar de olhar o celular, que era uma coisa que eu sempre deixava a TV, vou ver o jornal nesse momento, sabe? E aí não estava ali presente realmente, né? Então foram pequenos gestos que eu fui mudando, isso comigo mesma, né? Que eu fui observando e fui vendo, né, a diferença, né? Só que uma coisa que eu vejo do vinho, né, que eu digo que é o melhor presente que o vinho nos dá, é a questão das relações, né? E aí as relações, tanto com o outro, né? Porque o vinho, ele nos torna mais sensíveis. Para a gente conseguir apreciar um vinho, a gente precisa parar, contemplar, ter paciência, né? Então é uma bebida que exige muito. E tanto a relação comigo mesma também. Eu tenho essa noção que essa sensibilidade me fez mudar o meu olhar muita coisa, né? Me fez me questionar e mudar também muitas coisas. Então eu fiquei, poxa, por quê? Porque o vinho antigamente ele já era visto dessa forma, né, Vanessa? Até o pessoal descrevia o vinho com poesia e era uma bebida para o pessoal filosofar, sabe? Sem aquela coisa. sim. Isso foi perdido, né? Na verdade, é só meio que um resgate, né? Mas não estou inventando nada. Na verdade, é só um resgate. Mas tem sido muito gratificante, porque agora realmente eu vejo que é essa a minha missão, sabe? Com o retorno, né? Com o feedback do pessoal. Todo mundo diz, olha, nunca vi essa abordagem, né? Que é muito diferente, realmente já tinha perdido, né? Porque assim, a gente não se dá conta, mas a gente começa a tomar sem nem apreciar muito. A gente acha que está apreciando lá só fazendo análise técnica, mas a gente não está se emocionando, a gente não está realmente, né, ali 100%. Então é uma abordagem bem diferente que eu vejo que as pessoas estão se identificando muito, né? Então isso me preenche demais, assim, tem sido muito gratificante.
muito interessante e muito bonito, né? Você trazer essa humanidade, resgatar, né? Essa coisa poética e toda essa humanidade do mundo dos vinhos, né? Resgatar esse olhar, essa nova forma de enxergar. Porque tu sabe, Vanessa, eu assim, independente se eu trabalhasse com vinho ou com outra coisa, eu tenho muito aquela questão de fazer a diferença no mundo, né? Então, o vinho, eu vejo o vinho como um instrumento para isso, né? Mas por quê? Porque o vinho, ele vai fazer você olhar para dentro e vai fazer você olhar para o outro, né? De uma forma mais empática, se você, né, tomar dessa forma. E ali, você também vai estar se encontrando, se reconectando com a sua essência. E quando a gente se reconecta com a nossa essência, com a nossa verdade, né, que a gente assume o nosso gosto, né, a gente não fica deixando as pessoas escolherem mais pra gente, que a gente é aquilo e deu, né, a gente contribui também para o mundo, porque eu acho que nós somos diferentes, mas nós somos complementares. Então, a partir do momento que cada um é a sua verdadeira essência, poxa, a gente tem um mundo, né, melhor, né? As pessoas elas conseguem, né, tá realmente contribuindo ali para a melhoria do mundo, né? Então, na verdade, o que me move ali de base é isso daí, né? Um mundo melhor e mais empático, né? Aham. Que é preciso, né? Atualmente nunca foi tão necessário. Eu até vou, né, tá lançando aí, já comecei a divulgar a Confraria da Enopatia, né? Confraria Enopatia, que vai ser uma grande confraria online, um ambiente para a gente realmente estar junto, ter essa troca, essa partilha e esse olhar empático do vinho, né? Uma comunidade digital. Justamente para também deixar o vinho mais acessível, né? Para a pessoa conhecer o seu gosto, para a gente caminhar junto, né? Eu costumo dizer. Achei incrível essa ideia, dou a maior força e tem tudo a ver com você, com o seu propósito, né? Sabemos qual é o seu propósito de vida e desejo muito sucesso. Eu acho que você vai enriquecer a vida de muitas pessoas com esse Ai, trabalho tão. amém. Obrigada, Vanessa. Bom, acho que a gente Foi um transformou aí. Foi muito conteúdo. Eu fico, né? Fiquei muito tocada, realmente. Eu fiquei muito emocionada com essa live, né? Porque, como eu disse, são temas que são muito importantes para mim, para o momento que eu estou vivendo agora. E nossa afinidade é muito grande, por isso que eu aceitei imediatamente o convite quando você fez, né, ele. E é isso, eu desejo muito sucesso para nós duas, eu desejo que a gente tenha uma caminhada de muitas alegrias e realizações, né, sonhos realizados. Com certeza, Vanessa. Olha, tu merece também, né? Vai estar trilhando uma jornada muito linda também, agora no digital, para chegar em mais e mais pessoas também, levando a tua mensagem, né? Transformando vidas, né? Então, eu tenho certeza que consigo ver assim sabe assim, uma expansão chegando a muitos e muitos corações sem barreiras, sem limites, né? Que é algo muito mágico que a internet nos proporciona, né? Também tem Eu, lado bom. o grande objetivo, né, como eu disse aqui, se eu puder contribuir e ajudar para o bem-estar emocional de uma pessoa que seja no Instagram, eu já vou me sentir realizada, né? Eu fiz essa página para trazer conteúdo de qualidade, né, para poder contribuir mesmo de alguma forma para a sociedade como um todo. Uhum. Pessoal aí que ainda não estiver seguindo a Vanessa, já segue, tá? Acompanha o trabalho dela. Ó, pessoal. É Ai, uma página que eu criei, tem os temas psicológicos, né, voltados para o comportamento, mas também tem uns links com coisas que eu amo. Além da Gestalt do Mindfulness, tem a arte, tem a cultura, tem as músicas, tem as citações de pensadores, então eu procuro linkar, muita né, os temas, cultura. procuro linkar todos esses temas com a atualidade, com a psicologia, faço um mix. E tem Uhum. dado Muito.
E o pessoal que toma vinho normalmente gosta de uma cultura, né, de algo assim, com certeza vão se identificar, né? Porque tu humaniza, né, também a tua linguagem, né, o teu trabalho. Isso é muito bom, né? Quando se faz essa conexão, é muito enriquecedora. É uma proposta de não falar difícil, né? Procurar falar de uma forma mais coloquial para poder alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas, né? Porque às vezes o psicólogo dá. Ai, acho que minha internet de novo, né? Foi. Mas você tá, eu tô te É, vendo, pra mim normalmente. Ah, tá. Ah, tá. Porque pra mim ficou picotado. Mas com certeza. Eu vejo isso no mundo do vinho também, né? A gente tem muito disso de usar muitos termos técnicos, palavras difíceis, né? Então a gente tem essa missão aí de estar realmente, né? Deixando mais acessível, né? Mais fácil a gente estar adaptando a linguagem, né? Dos nossos seguidores aí. É difícil, né, usar muitos termos difíceis e técnicos e conseguir ajudar uma pessoa que está em sofrimento emocional profundo, ainda mais nessa época tão difícil, né? De pandemia, uma pandemia inimaginável. Uhum. Verdade, Vanessa. É Bom, isso. Vanessa, acho que vamos encerrar aqui, pode ser? Tudo bem Claro, para ti? tem a próxima live. Sim, a gente deixa assunto para a próxima live, verdade. Ah, me inscrevi na jornada, na sua jornada. Ah, eu vi. A jornada do vinho presente, né? Poderia Bom, vai perder. ser na semana que vem, já vai estar lá. Perfeito. Sei lá, vai ser muito bom. Vai ser bom sim. A gente vai trazer vou trazer vários temas assim, né? E E realmente dar esse passo a passo aí. gostei muito do Pode falar, conteúdo Vanessa. que você colocou lá. Oi? Gostei muito do conteúdo, dos tópicos que você Ah, colocou lá. bom. Que bom, né? Tem bastante assunto, né? Então tá, para quem estiver assistindo, quiser se inscrever, o link tá lá na bio, tá bom? Bom, Vanessa, obrigada de coração. Fiquei muito feliz, sabia que ia ser super. Pode falar. Foi um prazer. Um beijo enorme e a gente se fala com outras Obrigada, ideias. Vanessa. Sim, sim, com certeza. E provavelmente aí terão mais lives. Um beijo grande. Obrigada. Um beijo. Gratidão. Beijo. Gratidão, beijo. Um beijão.